Bem, Headbangers de volta aqui. Agora vou começar em 2001 para falar desse álbum que é de 2004, embora foi gravado em 2003, que é o Tales from the Black Book. Ok? Essa aqui é a versão vinil. Versão bacana, uma versão alemã, tem até um patch aqui, né? Simples, versão muito simples, capa muito simples, que eu já contei para vocês, sou a favor de capa simples. Eu não gosto muito de capa que o mesmo desenhista, o mesmo artista faz capa para N bandas, aí acaba meio que ficando muito parecido. Eu prefiro até a simplicidade. E falando em capa, então essa capa foi feita pelo nosso amigo Vanderlei Perna, o Genocídio. Ele que criou essa capa e que fez o layout. Bom, em 2001, Soto Júnior começou a me pressionar para voltar com o Vulcano. Tá, ok? Então, por exemplo, toda final de tarde, comecinho de noite, ele saía do trampo dele, aí ele vinha, parava o Rodney. Quem vai ouvir isso, quem conhece o Júnior vai saber quem é o Rodney. Então ele parava o Rodney aqui na frente e, ô Zema, desce aí. Ô Zema, precisamos voltar com a banda, precisamos voltar. E eu escutava ele, mas nunca levava muito a sério, e aquilo ia e tal. Até que um dia eu falei, pelo Júnior, o negócio é o seguinte, cara, se a gente tiver que voltar mesmo, bicho, né, com uma banda, a gente tem que mostrar um material novo. Pode voltar com uma banda do além, só fazendo música antiga e viver do passado, cara, não é assim. A gente chegar e mostrar um material novo, precisamos fazer apresentar algo para os fãs, né? Ou para as pessoas, ou para os críticos, ou para quem for. Pensar, isso aqui, né? Esse aqui é o novo do Vulcano, o Vulcano está de volta aí. E ele meio que comprou a ideia e começou a falar, deixa comigo. Eu falei, beleza, deixa contigo. Aí ele começou a juntar os times, né? Para tentar fazer isso aí, fizemos lá. Ele fez lá 11 músicas, 12 músicas, né? Na época. Cheguei a marquei estúdio, eu lembro que era dia 6 de um determinado ano e um determinado mês, só isso. Marquei estúdio, o Luiz Lozado sabe disso. Aí num dia anterior eu falei, cara, liguei pro estúdio e falei, meu, cancela que eu não vou fazer não. Aí chamei o Júnior, é o seguinte, cara, não dá, não dá, cara, as músicas não são boas. Sabe, a gente fez alguma coisa aí, né, pra encher linguiça. Uma música que é sem pé, sem cabeça, é uma coisa que é inútil colocar. Você tem que mostrar músicas de verdade, de coração, coisa que é legal de mostrar. E cancelei, ele ficou louco comigo, mas beleza. Pergunta lá por esse cara, também cancelei isso tudo. Continuamos fazendo um ensaiozinho, fizemos alguns shows depois. Fizemos um show dia 2 de novembro de 2001, acho que ele morreu 23 de dezembro de 2001. Então dia 2 de novembro, que é de finados, nós fizemos o último show juntos, né? Aqui no Sport Praia Bar, que é ali em Santos. Beleza, depois ele faleceu em dezembro. Aí eu falei, bom, agora esquece esse negócio. Passou um tempo, talvez 2002, 2003, falei, agora eu vou homenagear o Júnior e vou fazer um LP, cara. Fazer um álbum novo. Aí comecei a trabalhar. E para trabalhar em álbum novo, quem que é? Arthur von Barbarian. Arthur, beleza? Isso. Cara, tô dentro. Tá, beleza. Todas as noites eu saía do meu trampo, né? Eu tinha tempo muito limitado. Né? Começar a ensaiar às 8, escrever música às 8 e às 11 horas tem que estar dormindo, 11h30, porque amanhã tem trampo de novo. Teria trampo de novo. E a gente ia na casa da avó, né? Pra quem conhece também, né? Essa cena de Santos, a avó é a avó do Arthur, Dona Helena, foi a nossa avó do rock, a nossa matriarca do rock e do rock pesado também. Então a gente ia lá na casa dela, tinha um estúdio lá, o Arthur, e a gente fazia as músicas ali. O Arthur tinha um estúdiozinho de 4 canais, aqueles de pista e tal, e gravava, e aquilo foi trabalhando, eu e ele, fizemos aquele montão de música e tal. E começamos a ensaiar, eu e ele, para gravar esse álbum. E por outro lado eu comecei a escrever a lírica, o tema. Eu tava assim, eu passei esses 14 anos anteriores, 11, nós estamos em 2003, 12 agora, vai 12 para 13. Agora eu estou contando algo de 2002, 2003, tá? Eu passei estudando, eu sempre gostei de estudar filosofia e tal. Eu tava com um monte de coisa na cabeça, cara, e comecei a escrever temas, né?
dessas coisas, né? E peguei o livro do Carly Cooper, que eu já citei em algum lugar no passado lá, né? E dei uma dissecada nele e falei, meu, é aqui que eu vou na fonte. Então todas as letras ali vêm desse livro. Por isso que eu dei o título de Tales from the Black Book. E na verdade esse livro do Carly Cooper ali, que é uma trilogia, um dia a gente fala sobre isso, ele tem um nome, é português, tudo em português, tá? Ele tem um nome, chama Metal Negro, o nome do livro. Esse aqui, pá, inspirei, pá, então eu tava inspiradão nesse aqui. As letras são muito legais, tá? Então eu tava no meu auge, assim, puta, agora eu vou colocar tudo que eu quero escrever, tudo que eu gosto de escrever e tudo sobre o que eu gosto de escrever. E comecei a deixar assim pra as coisas correrem e tal. E o pessoal, mas não tinha uma banda ainda. Então o que aconteceu? Um dia eu fazia cover, não sei se eu falei pra vocês na introdução aqui, esses 14 anos que eu fiquei parado aí, né, tal. Eu toquei em banda de cover, fazia um cover de Creedence. E um dia eu fui tocar com um cara que foi o Passamani. Aí eu falei, Passamani, é o seguinte, eu tô com um projeto assim, pô, bicho, ele é arranjador, né? Pô, preciso fazer uns arranjos, não sei o quê. Ah, não, deixa eu vou tocar contigo. Ah, beleza. E depois eu encontrei o André Martins, que é meu amigo, encontro ele para tomar as canas agora, sem esse Covid, quase todo fim de semana e tal. O André, seguinte, pá, contei a história, o André falou, pô, deixa aquele jeito de calmo dele, deixa eu fazer uma música, deixa eu gravar uma música lá, cara. Eu falei, ah, claro, nós já tivemos um projeto antes, que era o God's Anger, e depois virou Talavera, tá? Aliás, puta projeto sensacional, nunca saiu, mas quem já ouviu, é um projeto sensacional. O que os caras fazem hoje lá na Suécia, a gente já fazia em 92, 93. Bom, voltando aqui na conversa que a gente saiu fora. Claro, André, vamos fazer o seguinte então, André, ó. Tu vai fazer uma guitarra, e não tinha banda até então, tu vai fazer uma guitarra, o Passamani faz uma guitarra, o Arthur vai fazer a bateria, claro, e eu vou fazer o contrabaixo como foi no live e como foi no Blood Vengeance. Tudo bem? Beleza, vamos fechar assim? Fechou. Fechamos a banda. Então eu no contrabaixo, André Martins numa guitarra, Passamani na outra, Arthur Von Barbara na bateria, Angel evidentemente ia ser o vocal, porque não tinha outra, era ele. Até então a gente nem estava falando com ele, nem tinha voz, só tinha música. Mas eu sabia que era ele. E ele sabia que ia ser ele também. Beleza, fomos lá, gravamos tal, no dia aí o Angel veio, lógico, quando as músicas estavam prontas, ele veio, ensaiou as músicas tal, e beleza. Quando a gente foi gravar, cara, coincidentemente, lá o Laudir Piloni estava no Brasil. Ele não mora no Brasil, naquela época já não morava há 15 anos, 20 anos, sei lá. Agora então nem sei, ele mora no Japão, na verdade, tá? E ele estava no Brasil visitando a família, foi nos visitar no estúdio, num dos dias de gravação de bateria, de take de bateria. Aí eu falei, ô Piloni, é Laudir, né? Laudir Piloni, ô Laudir, senta aí, cara, vamos fazer um som aí. Aí ele foi lá, vamos fazer Guerreiros, tá fazendo Guerreiro, vamos fazer não sei o quê, era Guerreiros, total, sei lá, tem umas músicas ele que toca. Pô, eu falei, ó, grava e deixa pronto aí. E ele tocou e o cara gravou a bateria. E quando ele foi embora, eu falei, vamos fazer o arranjo agora e vamos usar a bateria dele. Então, o Laudir Piloni participa com 2 ou 3 músicas nesse álbum aí, por isso que esse álbum tem 13 músicas, alguma coisa assim, né? 13 músicas. Porque ele, ele participa em Guerreiro de Satã e Total Destruição. Eu falei, vamos botar mais 2 aí, eu sou contra assim, de muita música em CD, mas como ele tava lá, vamos botar. E quando ele foi embora, a gente gravou em cima do que ele deixou e beleza, então, o que mais que tem de curiosidade? Aí sim, aí tava gravado, ok? E capa, bem antes disso, em 1994, 1995, eu fui em Osasco, né? E sempre que eu ia em Osasco nessa época, eu ia na casa do Carly Cooper, sempre. Ele morava lá ainda nessa época. E um dia eu tô lá, e um dia ele me ligou. Não existia telefone celular não, tá? Ele ligou lá na minha sogra. O Zema tá aí? Tá. Ó, Cooper. E aí, cara, vem cá, você tem uma câmera fotográfica aí? Pô, não tenho, meu. Poxa vida. Eu falei, mas eu tenho uma filmadora. Eu andava com uma filmadora, aquelas handcam, né? Pô, novidade na época. Eu levava na família, casa da sogra e tal, pra filmar. Eu tenho uma filmadora, então vem cá, vem na minha casa que eu vou te levar num lugar. Fui eu, fui o Sidney
né, que depois tocou lá no Sigrid Ingrid, no Nevocaus, Sigrid. E o André Guber, o Guber, né, que vocês também já tocou no Sigrid Ingrid, Nevocaus, e agora está no Pentacrostes. E fomos na casa do Cooper e ali ele levou a gente, foi indo, acabou a cidade, foi indo, virou só uma rua de árvores, tal, eucalipto, foi indo, chegou num lugar, cara, umas ruínas sensacionais. Puta, falei, cara, isso é capa de disco, isso é clipe. Naquele tempo era muito dinheiro fazer um clipe. Falei, cara, esse lugar é pra fazer um clipe. Voltei lá no carro, peguei a filmadora e comecei a filmar. Filmei aquilo tudo, a gente desceu, subiu pelas... Sabe, um negócio assim impressionante, eu tenho essa filmagem e tal. Talvez essa filmagem esteja de bônus do documentário, eu não tenho certeza. Lá no documentário. Se não, disponibiliza um dia pra todo mundo ver aí. Lógico que eu tenho que botar uma sonora atrás, senão... E aquilo me deixou louco. Falei, cara, isso aqui é capa de disco. Se um dia eu voltar a fazer um disco, vai ser essa capa. Isso é 93, né? 94. Aí 10 anos depois eu falei, é isso que eu quero usar. Aí eu perdi um tempo enorme, porque não tem qualidade. Quando a gente pega a imagem do VHS para transformar numa imagem, né, de impressão, não tinha qualidade. Eu insistia. E chegava um cara, não, eu sei fazer isso, vai lá, demorava 20 dias, um mês, o cara entregava, ia pra gráfica, não tem qualidade, aí pá, não sei o que, e ficou naquela coisa tal, durante anos. Aí eu falei, meu, sabe de uma coisa, não tem jeito, eu já tinha mandado prensar, é prensar que fala a palavra? Sei lá, já tinha mandado fazer o CD já tava aqui em casa, eles chamam do palito, né, tava aqui, os 1000 CD, e o CD. Aí já tinha prensado, tal, não sei o que, capa nada, aí eu cheguei, não tem jeito. Aí eu apelei pro nosso amigo, né, Perna, falei, Perna, me ajuda aí, cara. Aí o Perna fez isso aqui pra mim, tá? Aqui dentro ele usou algumas imagens, né? Provavelmente são tudo imagens de internet e tal, mas é uma maneira de lançar o Tails. Então o Tails acabou saindo em 2004. Ele foi um álbum de retorno, assim, um álbum muito aclamado. Na época tinha outras bandas retornando também com o álbum, mas o que eu ouvi do Fenris, né, ele falou, né, e escreveu isso. E esse álbum é o melhor álbum de bandas que tinham retornado naquela década lá, nos anos 2000. Então esse é o melhor álbum. E isso incentivou a gente um pouco, né? E começamos então a montar uma banda para tocar ao vivo mesmo. Aí saímos tocando ao vivo esse álbum, aí ficamos um tempo sem tocar, sem gravar, tá? Desculpa, um tempo sem gravar. A gente vai voltar a gravar só em 2006 e eu já falo daqui a pouquinho. Então esse álbum é o Tales from the Black Book. Tem muita gente que considera esse álbum aqui o sucessor do Blood Vengeance. Muita gente fala, pô, esse álbum ele deveria ter saído em 87, né? E o Anthropophagy em 88 ou 90. Mas é isso aí, então um pouquinho mais da história. E eu vou parar de falar, que senão a gente, né, eu falo pra caramba, mas tem muita história ainda, se quisesse mesmo passar horas aqui. Valeu, abraço a todos aí.